Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o movimento de translação da Terra, isso mesmo. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do professor Pedro Turco. Vem comigo, observem. Então veja, hoje nós vamos falar sobre o movimento de translação da Terra. Esse conteúdo, né, tá todo aí na apostila de vocês, no material de estudo de vocês, então todo esse conteúdo vocês acham aí no seu material de apoio e estudo do EJA, ok? Então veja, observe, hoje nós vamos falar como que o movimento de translação da Terra ocorre, tá? Então veja, o movimento de translação da Terra ele pode ser definido a partir de quatro grandes pontos, tá? O primeiro ponto é a questão, né, de um movimento onde a Terra gira ao redor do Sol. Essa foi uma descoberta aí do período de Galileu Galilei, né, o período do auge de formação da ciência, e se descobriram a partir da ciência que a Terra gira em torno do Sol. Então esse aqui é o primeiro movimento de translação, tá bom? A Terra gira em torno do Sol. Perfeito? O segundo ponto é que ela gira sempre no sentido horário. Ela gira sempre no sentido horário de oeste a leste, tá? Então a Terra gira sempre no sentido horário, de oeste a leste, e todo o percurso, né, que a Terra faz ao redor do Sol, ela gira em torno de 365 dias e 6 horas. Tá? Essas 6 horas são contabilizadas no final, a partir de 366 dias nos anos bissextos. Então observem, esses aí são os 4 grandes movimentos translacionais da Terra que a gente pode definir, tá? Então observem aí, ó, o percurso, né, da Terra ao redor do Sol dura aí em torno de 365 dias e 6 horas, conforme a imagem mostra, né? Então a imagem é bastante ilustrativa nesse ponto. Ela traz aí esse movimento, né, esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Ok? Então veja, continuando, né? A partir desse ponto, a gente pode definir aí o nosso calendário. Então todo o calendário, principalmente o calendário gregoriano, ele é definido a partir desse processo de rotação da Terra em relação ao Sol. Então, um primeiro ponto do nosso calendário são as estações do ano. Então, as estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno, são definidos a partir dessa rotação da Terra, né, desse movimento da Terra ao redor do Sol. E uma outra questão são os dias e as noites. Então, os dias e as noites também são definidas a partir do processo de translação da Terra. Ok? Então, observem, ó, a Terra pode ser dividida em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, nós temos aqui a famosa linha do Equador, que divide a Terra ao meio. E na parte norte, nós temos o hemisfério norte. Na parte sul, nós temos o hemisfério sul. E isso tem a ver também com a forma com que o nosso calendário é construído, com a forma com que os nossos dias e noites são formados, tá bom? Então veja, isso aqui é importante, ó. Então estudamos aí, num primeiro momento, que o movimento, né, de translação da Terra ao redor do Sol leva em torno de 365 dias e 6 horas. Esse movimento define o nosso calendário, nas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e também a partir da linha do Equador, podemos dividir a Terra em 2 grandes hemisférios. O hemisfério norte, na parte norte, lógico, e o hemisfério sul,
na parte sul. Ok? Então veja, olha que interessante, ó, o início do inverno e do verão é denominado de solstício. E já o início do outono e da primavera é chamado de equinócio. Então temos o solstício e o equinócio. O início do inverno e do verão é o solstício. Já o início do outono e da primavera é o equinócio. Olha essa imagem, ela é bastante ilustrativa, ela vai definindo essas estações do ano. Então, dependendo da posição da Terra e dependendo do hemisfério no qual você se encontra, é primavera, dependendo da estação da localidade, da movimentação do planeta Terra e do hemisfério no qual você se encontra, é verão. Um outro momento é outono e um outro momento é inverno. Então observem aí, como que, de acordo com o hemisfério no qual você mora e de acordo com o processo de movimentação da Terra ao redor do Sol, caracteriza sim uma estação do ano. Lembrando, quais são as estações? Primavera, verão, outono e inverno, tá? Então existe aí a famosa circulação atmosférica. Dentro de todo esse processo, que é a translação, existem também um outro fenômeno chamado de circulação atmosférica, que é a movimentação das massas de ar. Então ela pode ser a partir principalmente da camada mais próxima da Terra, que é a troposfera. Então essa circulação atmosférica, ela ocorre na camada troposfera, que é a camada mais próxima da Terra. E a partir daí ocorre a movimentação das massas de ar. Tá aí um exemplo, também está no material de estudos de vocês, as camadas da atmosfera, Temos aí a exosfera, que é uma camada que está mais próxima do universo. Temos aí a termosfera, que é uma camada intermediária, 90 quilômetros da parte base da Terra. Temos aí a mesosfera, que está em torno de 50 quilômetros da base da Terra. Temos aí a estratosfera, que é uma camada mais baixa, Temos aí a troposfera, que é uma camada que já está próxima à base da Terra, e é na troposfera que ocorre as movimentações das massas de ar, tá? Então a troposfera é a camada inferior da atmosfera, Vai do nível do mar até cerca de 12 quilômetros de altitude, tá? É a camada mais próxima aí da Terra, a famosa troposfera. E é nela que ocorre o processo de movimentação do ar, tá bom? E veja, a partir dessa movimentação, ocorrem inúmeras variáveis. A primeira variável é as variações de temperatura. Dependendo da condição do ar, há uma variação de temperatura. Dependendo da condição das massas e circulação do ar, há uma umidade relativa ou não, tá? Há uma umidade relativa ou não. Há também a questão da pluviosidade, responsável também pelas questões do tempo e pela condição do tempo. Ok? Então tudo isso define aquilo que nós chamamos de tempo, tá? O tempo tem 4 grandes elementos. O primeiro elemento, a temperatura. O segundo elemento, a umidade do ar. O terceiro elemento, a chuva. E o quarto elemento, o vento, tá? Então vamos lá.
O tempo é composto por temperatura, por umidade do ar, pela chuva, que pode provocar a umidade do ar, e pelo vento. Isso tudo interfere no tempo, tá bom? Existe também a noção de clima. Clima é diferente de tempo. Pode parecer parecido, né, o conceito, mas são diferentes, tá? Clima tem a ver com a condição do ambiente atmosférico, ou seja, elementos de fatores climáticos que podem influenciar. A localização, por exemplo, pode influenciar no tempo. Perfeito? Então veja, existe o tempo que é composto pelo clima, né? O tempo é composto pelo clima. O clima tem seus aspectos específicos, né, em relação a cada tempo. O clima ele depende muito da sua localização e outros fatores que podem influenciar, sim, o clima. Quando a gente fala que a temperatura está em torno aí de 24 a 30 graus, nós estamos nos referindo à condição de determinada localidade, que pode influenciar, sim, no clima. Perfeito? Então veja, isso aqui é importante, ó. A gente definir, são aspectos geográficos importantes para a gente entender o que é tempo, o que é clima, o que é condições climáticas, entre outros elementos, ok? Veja os principais elementos do clima. Tem aqui a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar, tá bom? Vou repetir, temos aí a radiação, a temperatura, que são principais elementos do clima, a pressão atmosférica e a umidade do ar. Perfeito? Veja, vamos para a nossa atividade de verificação da aprendizagem, né? Atividade de verificação da aprendizagem. Observe. Então veja, lá é questão 1, 2, 3, lá da página 63 do material de estudo de vocês. Fala sobre esse tema que nós vimos na aula de hoje. Então façam aí a questão 1, 2 e 3 da página 63, que ela vai nos remeter a todo o conteúdo que nós vimos nessa aula de hoje, ok? No mais, volto na próxima aula corrigindo essas atividades. Valeu!